esteja assim orando a Deus nesse momento, agradecendo a Deus por essa emoção linda. Amém. Precisamos, Senhor, a cada dia desse bom pastor para poder estar conduzindo o melhor caminho. Esta minha oração só faço com o Filho amado que vive e reina eternamente no nome de Jesus. Amém. Os irmãos que puderem, se coloquem de pé. Vamos estar fazendo a leitura do Salmo 135. Eu irei ler os ímpares e os irmãos, em uma só voz, lerão os pares. Deus é louvado pela sua bondade, poder e justiça, a vaidade dos ídolos. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai servos do Senhor. Os irmãos, os pais. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor ele fez, céus na terra, os mares em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Que feriu muitas nações e derrota poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e Ogu, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará seu povo e se arrependerá em exceção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nem respiro algum na sua boca. Semelhante a ele se torna os seus passos, e todos que confiam em Deus. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião, ó Senhor, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Amém. Nesse momento eu convido os irmãos, nós vamos estar assim, adorando a nosso Deus e bendizendo o seu nome, porque Ele é santo. A Ele a honra, a glória e o louvor.
suas palmas glorifiquem o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, meu Deus. Nos fazer desviar deste caminho tão maravilhoso, Pai. Obrigada pela vida da irmã Edna na frente do teu trabalho, Pai, que ela possa estar cada dia sentindo o desejo de estar te buscando, te adorando e fazendo a tua obra, Senhor. Queremos colocar também aqui cada família representada, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um.
que o Senhor possa estar visitando os nossos filhos, Senhor, onde eles estiverem neste momento, que o Senhor possa estar derramando a Tua graça sobre aquelas pessoas que estão enfermas, sobre aqueles, ó Deus, que estão com sua fé enfraquecida, que o Senhor venha, ó Pai, dar mais uma oportunidade, Senhor, para que cada um se levante, ó Deus, e comece a Te buscar, Pai, porque não temos outro caminho a seguir. Ó Pai, quero colocar diante de Ti a vida do pastor, que o Senhor use o Teu servo, ó Deus, para falar ao nosso coração nesta noite, que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo Teu Espírito, e que nós possamos, ó Deus, estar sempre Te buscando, Pai, porque nós sabemos que não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada pelos louvores, obrigada por cada pessoa que ofertou, que dizimou nesta noite, que o Senhor esteja aumentando o celeiro de cada um, ó Pai, e aqueles que não tiveram oportunidade, que o Senhor possa estar dando, Senhor, para que todos possam estar ofertando e dizimando na Tua casa. Amém. Obrigada por tudo, dá-nos a Tua graça, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Meus amados, quando a gente pensa em Deus e pensa no Senhor Jesus, eu imagino que na mente de cada um de nós vem tanta coisa boa, vem tanta coisa diferente, né? Tantos milagres que Deus operou no passado, ressuscitando pessoas, curando enfermidades que os médicos já tinham descartado, multiplicou pães, multiplicou peixe, transformou água em vinho, abriu o mar. O que mais que fez somente? Ressuscitou a si mesmo também. Jesus Cristo ressuscitou a si mesmo. O que mais? Vai falando tudo aqui, né? Salvação, né? A salvação. Ele salvou os pecadores que estavam aqui. Queridos, é interessante nós notarmos que tudo isso que nós já lemos, ou tudo isso que nós já ouvimos, ou de quem, não é? Nós podemos atribuir todas essas bênçãos, a pessoa que nós podemos atribuir todas essas bênçãos, o próprio Deus está neste lugar. Quando pensamos em tudo que Ele fez, em tudo que operou, em cada pessoa que tocou, em cada situação que mudou, é maravilhoso nós pensarmos que Ele está neste lugar. Então que nessa noite nós possamos ter esse encontro com o Senhor Jesus aqui, neste lugar, abrindo os nossos corações, clamando para que Ele dê liberdade, para que Ele consiga falar conosco, através do Espírito Santo que já está em nós, e a Bíblia diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E antes que saísse uma palavra da nossa boca, eis que o Senhor tudo conhece. Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo soltar da nossa cabeça quando nós penteamos hoje. Deus sabe exatamente. Flávio estava aqui hoje de manhã, né? Flávio falou assim, brincando, foi um Dário? Não foi? Não foi. Mas alguém estava falando assim que o branco que estava ali era do pó da goma, né? Do chimã. Queridos, como é bom envelhecer, como é gostoso envelhecer. E tem gente que ainda nega a sua idade, né? Não, a gente, claro que a gente fala brincando, né? Tinha que eu mesmo passando dos 18, já tem uns 2 anos, né? Já fez 20. Mas na brincadeira é gostoso, é saudável. Agora tem gente que mente a idade mesmo na cara dura. Hoje à noite, hoje à tarde, eu recebi uma mensagem aí, né? Dizendo que um tio meu, que foi casado com a tia minha, na verdade ela é irmã de minha mãe, se separaram já há alguns anos. Eles têm um grupo da família, ele, a ex-esposa, os filhos, né? E todo dia de manhã eles conversam. E todo dia de manhã ele é o primeiro a conversar, né? A dar o alô lá, e bom dia e tal. E a última vez que ele falou no grupo foi na quinta-feira à noite. E o povo estranhou, que não falou sexta nem falou sábado. Hoje de manhã mais uma vez nada, quando chegaram de onde estavam lá, não sei se foi da igreja, não sei onde é que foi, que viram, não tinha mensagem nenhuma, foram lá na casa ver o que tinha acontecido.
E quando abriram a porta que eles tinham achado, ele estava caído morto no chão. Então não se sabe. Muito provavelmente ele faleceu da madrugada de quinta-feira para a sexta e encontraram hoje. E, amados, é motivo de nós refletirmos, porque a vida do homem é um sopro. O que você tiver nas mãos para fazer, a Bíblia diz, faça. O que você tiver para fazer, faça, né? E faça de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Faça de tal maneira que não haja arrependimento. Faça de tal maneira que não haja remorso, mas que haja sinceridade, que haja convicção do que você está fazendo. Porque o amanhã não existe. Não deixe para abrir os teus olhos quando for tarde demais. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão querendo deixar para abrir os seus olhos quando estiverem em idade já muito avançada. Não, aceitar Jesus hoje não, eu sou novo, tenho a vida toda pela frente. Mal sabe ela que uma vida sem Cristo é uma vida perdida. Eu me converti com 14 anos. E foi a decisão mais importante de tantas que eu já tomei na vida. Foi a decisão mais importante. É a decisão mais importante que o ser humano pode fazer. Porque o ser humano, amados, divide a sua mente em muitas coisas. Ele quer concluir seus estudos, ele quer arrumar um emprego, ele quer casar, ele quer ter filho, ele quer um monte de coisa, e a cabeça muitas vezes fica mil, ele não sabe, não dá conta de tanta coisa que tem para fazer, e as suas prioridades muitas vezes mudam de lugar. Mas quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar o reino de Deus, a Bíblia diz que as demais coisas não serão acrescentadas. Então não deixe para abrir os teus olhos quando for tarde demais. Mateus 25, Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versos 1 e 2. Como base, Mateus 25, versos 1 e 2, diz o texto: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíam ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Que Deus aplique e revele, completando a sua santa palavra aos nossos corações. Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Ti. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos nessa hora que o Senhor venha estar purificando a nossa mente, purificando o nosso coração, tudo que não pertence, tudo que não provém do Senhor, Pai, nesta hora, em nome de Jesus, o Senhor esteja arrancando de nós, que nós consigamos nesta hora nos esvaziar de nós mesmos, para que saiamos aqui cheios e transbordando do Teu Espírito Santo. Fale conosco, Senhor. O Senhor está neste lugar, e a Tua palavra diz que a mesma não volta vazia. Por isso nós clamamos que a Tua palavra se cumpra em nós nessa noite, e que nós possamos sair deste lugar melhores do que entramos. Te pedimos todas estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Senhor Jesus nos ensina nesse texto a necessidade do preparo para a sua volta. Olha que coisa. Ele compara a segunda vinda como uma alegre procissão de casamento ao qual os que não estiverem preparados não poderão participar. Algo terrível acontecerá para todos que não se encontrarem preparados. Portanto, não deixe para abrir os teus olhos quando for tarde demais. Aquele texto tão conhecido nosso, não precisa abrir, de Salmo 119, 105, diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Amados, que maravilha é a lâmpada, que maravilha é a luz, não é? De dia é algo extraordinário quando nós pensamos no sol, um brilho tão poderoso que existe, que ilumina qualquer lugar que nós formos. É tão maravilhoso quando nós pensamos na luz elétrica, quando nós chegamos em casa à noite, ou quando nós andamos pelas ruas, pelas avenidas aí à noite,
E a luz elétrica está lá. Luz essa que nos mostra o caminho. Luz essa que nos mostra os perigos, que nos mostra se tem buraco, que nos mostra se tem animais perigosos, peçonhentos, se tem pedras no decorrer do caminho. Quão maravilhoso é a luz. E a palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Se nós queremos saber, amados, como proceder, nós temos que ir para a palavra. Se nós queremos saber o que decidir, nós temos que ir para a palavra. Se nós formos meditar na quão rica é a palavra de Deus, nós encontramos nela tudo que nós necessitamos para não passarmos vergonha em lugar nenhum. Você quer aprender de matemática? Está na palavra. Tantos cálculos fala aqui, ó. Tantos côvados, alturas. Jesus se apartou deles cerca de um tiro de pedra, 20 a 30 metros. E tantos cálculos tem na palavra. Você quer aprender de história? Está na palavra. Você quer aprender de geografia? Está na palavra. E era necessário passar por Samaria, deixando Jesus a Judéia e indo para a Galileia. E éramos necessários passar neste lugar, nesta noite, para que as nossas vidas possam, a partir de então, continuar a ser vividas de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Nenhuma vinda nossa à casa de oração é vã, irmãos. Quando nós abrimos os nossos corações, quando nós buscamos da parte de Deus, nenhuma vinda nossa à casa de oração é vã. Nenhum momento que abrimos a palavra de Deus é vã. Quando nós abrimos e falamos, Senhor, fale comigo, Deus fala, não é vão. Tudo que nós precisamos aprender está aqui. Aí você diz assim, mas a parte da educação física não está? Está. Nós somos atletas cristãos, atletas de Jesus, e estamos correndo, amados, não em busca de uma coroa, em busca de um prêmio corruptível, mas em busca de uma coroa incorruptível, de um prêmio onde o ser humano algum pode roubar, que é a nossa salvação em Jesus. Vamos então para a palavra, para que, iluminados por ela, o Espírito Santo fale aos nossos corações. Em primeiro lugar, não deixe para abrir os teus olhos quando for tarde demais. A hora de checar o azeite, a hora de checar o óleo é agora. Mateus 25, dando sequência ao texto, Mateus 25, a partir do versículo 3, diz: as loucas, 5 eram prudentes, 5 loucas, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, dormiram, cambalearam, cochilaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que a vendem ou vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, diz: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus amados, a cada dia nós chegamos mais perto do fim das coisas terrenas e mais perto do começo da eternidade. Quando nós pensamos nesse texto, nós começamos a pensar no óleo em si. E aí a gente começa a pensar, por que não comparar até no óleo do próprio carro? Como é mais fácil você verificar o nível do combustível do que o nível do óleo? Não é não? Como é mais fácil? O nível do combustível vai aparecer no painel. Você não precisa desligar o carro, você não precisa descer do carro, você vai estar olhando ali no painel facilmente, já diferentemente de muitos carros que não pode se ver o nível do óleo. Você tem que parar, você tem que descer,
Você tem que abrir capu e você tem que finalmente então conseguir ver o nível do óleo do carro. Amados, um tanque cheio de gasolina pode nos garantir alguns dias de viagem, mas é o óleo que manterá o carro, o motor funcionando no futuro. A gasolina nos proporcionará alguns dias de viagem quando tiver com o tanque cheio, mas é o óleo que nos garantirá o motor funcionando no futuro. Então, em resumo, nessa passagem da parábola das 10 virgens prudentes e das loucas, Jesus usa como alegoria uma festa de casamento judaico para ilustrar seus ensinamentos. Perceba, queridos, um casamento judaico é constituído de 3 etapas. Primeiro, o noivado. Quando o noivo, assim no costume judaico, compra a noiva e estabelece o contrato de casamento. É a primeira etapa. A segunda etapa, o compromisso, durante o qual o noivo prepara um lugar para morar com sua futura esposa. E a terceira etapa do casamento judaico, o casamento em si, quando o noivo vem pegar a noiva e o casamento é celebrado e consumado. Então essa parábola trata dessa terceira etapa, desse momento onde finalmente, depois do noivado ter acontecido, do contrato através de Jesus Cristo ter sido assinado em relação à vida da igreja com Ele, uma vez que o compromisso é selado e começa a ser preparado um lugar para o noivo levar a sua esposa para morar com ele, vem a terceira etapa, então, que é o momento em que o noivo vem buscar a sua esposa. Jesus, na segunda etapa, já foi nos preparar o lugar. Jesus, na segunda etapa, já foi preparar um lugar para vir pegar a sua noiva e consumar o seu casamento na glória. E vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na tradição judaica, amados, as damas de casamento não carregavam flores, como fazem hoje. Olha que coisa. Mas elas carregavam tochas constituídas de bastões encimados por tigelas que continham um pavio no meio. Um candeeiro, vamos pensar assim. Nesta parábola, metade das damas de casamento estavam despreparadas para o grande dia das bodas. Por meio delas, o Senhor nos mostra o destino dos despreparados. E outra coisa que nos chama a atenção desse texto sobre as lâmpadas das virgens loucas ficaram acesas por algum tempo. E elas clamaram ainda no versículo 8, na parte B, quando ela diz: as nossas lâmpadas se apagam. Azeite insuficiente. Azeite insuficiente. Elas não pensaram a longo prazo, elas pensaram a curto prazo. E muitas vezes, meus amados, quando o inimigo cega o nosso entendimento, nós passamos a pensar em curto prazo. Nós passamos a pensar no dia de amanhã. Nós passamos a pensar nas coisas deste mundo. E a nossa mente é cauterizada, nós começamos a não enxergar, nós começamos a não nos preparar, nós começamos a não armazenar o azeite necessário para manter o motor funcionando no futuro. Nós começamos a não pensar em ter estoque para a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz: porque no filho do homem sabe, senão o Pai que está no céu, nem o dia, nem a hora. Mas se o dono de casa, se o chefe de família soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria para que a sua casa não fosse assaltada. Quer ver uma coisa? Se você soubesse que Jesus Cristo ia retornar para buscar a sua igreja hoje pela manhã, você estaria aqui. Se você soubesse que Jesus Cristo viria buscar a sua igreja na próxima quarta-feira, é claro, eu estou dizendo para quem pode, não é? Para quem tem saúde, para quem pode escolher, para quem pode ter isso como prioridade, porque as pessoas que trabalham estão enfermas. Mas eu estou dizendo você que pode. Se você soubesse que Jesus estaria aqui na quarta-feira, iria buscar a sua igreja na quarta-feira, iria passar histórias a limpo aqui na quarta-feira, isso não vai dar nem na tempo. Você estaria aqui? E se a gente pensar, mesmo não podendo, ou mesmo estando enfermo que seja, Jesus vai voltar quarta-feira. Ó, vou com a cabeça doendo mesmo. Vou com a cabeça doendo.
E o pé está mancando. Ah, meu Deus, eu vou ligar para alguém para passar aqui em casa para me pegar, não estou conseguindo pé. Irmão, nós damos um jeito. Nós damos um jeito. O que é isso? Prioridade, fé, foco. Mas nós não sabemos a data que Jesus virá. Nós não sabemos o dia que Jesus virá. Nós não sabemos o turno que Jesus virá. Por isso nós precisamos estar preparados hoje. Por isso nós temos que priorizá-lo hoje. E esse negócio de que eu sou muito novo, ainda deixa para depois, deixa para mais tarde. Deus não é Deus de resto. Deus não é Deus de resto. Ah, não, agora não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mais tarde eu vou. Deus não é Deus de resto. Não é o Deus que se contenta em ficar em segundo plano. Não é Deus que se conforma, amados, de nós perdermos a nossa juventude nas coisas desse mundo e deixar a nossa velhice para Ele. Pergunte para quem é já mais velho do que você. Pergunte se realmente a melhor fase da vida, a melhor idade é essa, é a mais avançada. Pergunte. Queridos, não faz tanto tempo que a gente conseguiu pular a janela de boa, não é não? Quando a gente pensa em pular a janela hoje, as costas já doem, os joelhos já travam, a nossa mente está bem acelerada, mas o nosso corpo às vezes não acompanha mais. É assim. Tem um louvor tão bonito, título: toda a juventude que há em mim. Como é que é? Quero transpirar de amor, te amo. Dizendo para o Senhor: te dou, Senhor, toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor, te amo. O que é isso? Não estamos mais transpirando de amor por Jesus. Estamos transpirando de amor no esporte. Estamos transpirando de amor, não é? Nos nossos afazeres do dia a dia. Estamos transpirando, queridos, em proporções muito elevadas, em tudo que nós nos dispomos a fazer. Nós colocamos força, nós colocamos empenho, nós colocamos prazer, nós colocamos prioridade em tudo que nos interessa, achando que a volta do Senhor Jesus Cristo ainda vai demorar. Quero transpirar de amor, te amo. Quero abrir a Bíblia e amar aquela leitura. Quero levantar para cantar e amar o que eu estou fazendo, o que eu estou cantando, o que eu estou adorando. Quero abrir a minha boca e com a mesma facilidade que eu tenho de contar alguma piada para alguém, eu quero falar de Jesus. Eu quero abrir a minha boca e passar a transpirar o amor de Cristo, ou a Cristo, mais do que a um time de futebol, a um político que nem sabe que eu existo. Mata-se e morre hoje em dia por causa de time de futebol. E quantos têm morrido por causa de Jesus Cristo? E quantos têm perdido a vida por causa do Senhor Jesus Cristo? No nosso meio, difícil. Mas por aí afora tem pessoas que estão morrendo por amor a Cristo. Tem pessoas que estão dando as suas vidas por amor a Cristo. Pessoas que chegaram em um grau, em um nível de azeite. Queridos, que hoje podem falar como Paulo falou: estar aqui é muito bom, mas estar com Cristo é muito, incomparavelmente melhor. Então no versículo 8, na parte B, ela disseram assim: nossas lâmpadas se apagam. E a Bíblia diz: nós temos que nos encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A expressão do versículo número 11, a expressão Senhor, Senhor, usada pelas virgens loucas, lembra a passagem de Mateus 7:21, quando ali a porta se fecha, e quem fecha aquela porta é o Senhor Jesus. Vamos só para a gente relembrar esse texto. Mateus 7:21. Mateus 7:21, quando diz: nem todo. Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Há tantas pessoas que até de brincadeira falam hoje: Senhor, Senhor. Outros falam: eu também sou filho de Deus, não é? Vou tomar uma, eu também sou filho de Deus. Eu vou lá também, porque eu também sou filho de Deus. Usando o nome do Senhor em vão, em coisas supérfluas, em coisas diabólicas, em coisas
deste mundo. Então essa passagem também nos ensina uma verdade que se aplica tanto ao pecador mais perverso quanto a uma pessoa boa que frequente a igreja. Adiar a salvação pode ser perigoso. Adiar a salvação pode ser perigoso. No livro de João, no capítulo 12, João 12:46, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46, a palavra de Deus diz assim, João 12:46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha que texto. Jesus mais uma vez se colocando como a luz do mundo, e está dizendo que todo aquele que crer nele não permanece nas trevas, porque se não permanece nas trevas, permanece nele, porque ele é a luz. Tem luz e tem trevas, ou nós estamos nele ou nós estamos nas trevas, não há meio termo. Se nós hoje não estamos dignos de estar com o Senhor, de viver com o Senhor, de adorar o Senhor, de falar com o Senhor, se nós hoje não estamos aptos para exercer no ministério de Deus, não há meio termo. Ou nós estamos na luz, ou nós estamos nas trevas. E é necessário, queridos, a Bíblia diz que há de se fazer distinção entre aquele que serve e aqueles que não servem ao Senhor. Nós precisamos escolher hoje como nós temos que andar. Vamos nos levantar, vamos sair, como diz, do anonimato espiritual. Como Cristo precisamos brilhar por onde nós formos. Em segundo lugar, não deixe para abrir os teus olhos quando for tarde demais. O cerco está se fechando. Mateus, mais uma vez, 24, agora no verso de número 12. Mateus 24, verso 12. Diz a palavra, Mateus 24, 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E às vezes a gente fala, puxa, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que tanta frieza espiritual, as pessoas não estão sendo mais como eram antes, nós não estamos sendo mais como éramos antes. Eu cantava com mais força, eu cantava com mais vigor, eu cantava com mais convicção, eu lia a palavra com mais entusiasmo, com mais empenho, eu lia querendo aprender, eu lia querendo entender, eu lia querendo aplicar aquilo, e já não sou mais como antes. Até de quando eu me converti para cá, eu mudei, eu estou mais frio, eu estou mais parado, eu estou... E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Querido, nós temos que mudar mesmo, porém mudar para melhor. Vou avançar, meu alvo é Cristo, né? Temos que mudar, temos que sair da situação que nós estamos e avançar. Mas em virtude do pecado, a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado, então ao invés de avançar estão recuando. E a Bíblia diz: aquele que toma mão do arado e não olha para trás não é digno de mim, não é apto para o reino dos céus. Ano passado nós celebramos 500 anos de reforma protestante no Brasil. Vocês vão se atinar para essa data. Ano passado, 2021. 500 anos de reforma protestante no Brasil. Mas a Europa, irmãos, não teve do que comemorar. Na Holanda, os templos estão lá, mas não tem mais gente frequentando. Na Escócia, berço do presbiterianismo, alguns templos não tem mais púlpitos, não tem mais bancos, viraram bares. A Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Stott, Charles Spurgeon, hoje é terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 400
dos crentes frequentam a igreja? Menos de 4%. Os templos estão sendo vendidos e transformados em boates, museus e mesquitas muçulmanas. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes os pais não estão investindo em seus filhos, em seus netos. Muitas dessas igrejas ao redor de todo mundo têm dormido, têm cruzado os braços, pessoas cada vez mais indispostas, não têm se preocupado consigo mesmo, quem dirá com os outros. É hora de levantar, é hora de agir. Enquanto a frieza tem tomado e vai tomar conta de quase todo mundo, nós temos que lutar para não fazer parte desse quadro. Nós temos que estar lá de fora disso. Nós temos que fazer parte daqueles empenhados. Nós temos que fazer parte daqueles que estão buscando, daqueles que estão adorando. Nós temos que fazer parte daqueles que estão guerreando, sabendo que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, é contra as trevas, os poderes do mal. Nós temos que guerrear, queridos. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, o texto diz o seguinte: Apocalipse 3, 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16 diz assim, na 7ª carta às igrejas, a igreja de Laodiceia: eu sei das tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor sabe das nossas obras, o Senhor sabe o tempo que nós temos dedicado a Ele, o Senhor sabe das nossas prioridades, o Senhor sabe que fato nós estamos amando, ou se isso tem sido da boca para fora, ou se nós vamos à igreja simplesmente por obrigação, porque é dia de culto. Deus sabe o prazer que nós temos em parar para orar. Prazer ou a falta dele. Deus sabe quantas vezes nós o colocamos ou colocamos as suas coisas como prioridade em nossas vidas. Deus sabe muitas vezes quando o nosso olhar é um olhar de compaixão em determinada situação, onde falta alguém para nós suprirmos, para nós ajudarmos a obra. Deus sabe se aquele olhar de compaixão é de julgamento. Igrejas na América do Norte estão minguando, murchando, porque não estão passando o bastão do Evangelho para as futuras gerações. Queridos, os hinos do cantor cristão, quase que em sua totalidade, são todos norte-americanos. O estilo, você tira pelo estilo do hino dos Estados Unidos, é muito parecido com o estilo do cantor cristão. Então, em sua grande maioria, são norte-americanos. Nós herdamos muitos costumes de cultos também dos norte-americanos. Então, teriam que ser uma referência para nós, não é? Mas estão minguando, estão acabando, estão murchando. Precisamos lutar para que os nossos filhos, amados, sejam mais crentes que nós. Nós precisamos lutar para que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, para que os nossos netos sejam mais cheios do Espírito Santo que nós. Já repararam que nós damos aos nossos filhos as melhores roupas que nós podemos? Já repararam que nós damos aos nossos filhos a melhor comida que nós podemos? Já reparou, meus queridos, que nós damos aos nossos filhos muitas vezes oportunidade deles ser bem-sucedido no que ele escolher para a sua vida? Vibramos com a vitória deles na vida profissional, mas nada disso tem valor se os nossos filhos se perdem, porque a maior necessidade deles não é isso. A maior necessidade deles é Jesus. A nossa maior necessidade como ser humano é Jesus. Queridos, todos nós podemos errar, todos nós podemos escorregar, todos nós podemos, e às vezes fazemos, quase que constantemente, acabamos priorizando outras coisas que não sejam o Senhor, invertemos as ordens das coisas, mas precisamos
precisamos compreender que se Deus ainda nos permitiu chegar até aqui, é porque Ele tem obra ainda para fazer, Ele tem obra para realizar, e Ele não desistiu de nós. No livro de Romanos, no capítulo 5, Romanos no capítulo 5, versículos 6 a 8, Romanos 5, versos 6 a 8 diz: porque Cristo, Romanos 5, 6 a 8, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em terceiro e último lugar, não deixe para abrir os teus olhos quando for tarde demais. O retorno do Senhor conduzirá ao julgamento que dividirá pessoas. Mateus 7, 21. Mateus 7, versículo 21 a 23, diz o texto. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amados, se eu deixar de cantar, outras pessoas vão estar cantando. Se eu deixar de pregar, outras pessoas vão estar pregando. Se eu deixar de tocar, outras pessoas vão estar tocando. Se eu deixar de vir cultuar, outras pessoas vão estar vindo cultuar. Deus sem mim continua sendo Deus, mas eu sem Deus, eu não sou absolutamente nada. Agora sim, se eu tenho o dom e não aplico no serviço de Deus, a Bíblia diz que até o que tem vos será tirado. Então já tomamos mão orar, já colocamos mão orar, já conhecemos a Jesus, já o aceitamos como Salvador, não estamos dispostos, já acredito que ninguém como cachorro quer voltar a comer do seu próprio vômito. Ninguém como cachorro quer voltar a viver uma vida que já vivia, porque sabe o que é uma vida sem Cristo e já sabe o que é uma vida com Cristo, e uma vida com Cristo é muito melhor. É uma porca lavada, nós falamos semana passada, é como uma porca lavada e limpa que volta ao espojador de lama. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem faz isso é Jesus Cristo. É Ele que muda a nossa mente, é Ele que muda o nosso sentimento, é Ele que muda o nosso coração, é Ele que traz novidade de vida para nós, coloca em nossa vida prioridades novas. É Ele que nos ajuda, nos auxilia a rejeitar as bandejas desse mundo e a permanecer firme em Sua presença. Imagine que coisa. A pessoa vive toda uma vida se enganando dentro de uma igreja. Pense assim. Uma pessoa, conforme o texto, uma pessoa vive a sua vida talvez toda se enganando dentro de uma igreja, talvez até dando ordens para que o demônio saia de alguém, talvez exercendo trabalhos tão diversos que uma igreja tem, cantando, pregando, tocando, ministrando, fazendo tanta coisa. Aí chega o noivo à meia-noite, que era hábito naquela época judaica, essas festas aconteciam nessa época, era nessa hora da noite que se gritava: vem noivo, e começava aquela procissão, aquela caminhada daquele casamento com aquelas moças, ao invés de jogar as pedras, segurando ali, iluminando o caminho. E aí grita-se meia-noite: vem noivo. Tem gente que
Está tão cansado hoje em dia com os corres desse mundo que dorme sentado, já viu? Tem gente que aguenta sentado, está dormindo. E tem gente que dorme em pé. Quando acorda, está no chão. Agora você imagina que coisa. O corre que essa pessoa deu, o corre que essa pessoa está dando, ela senta, encostou. Eu tenho meu cunhado é desse jeito. Ele encostou aqui, ó. Você está conversando com ele, você acha que ele está prestando maior atenção. Quando você vê que está roncando. Esses dias lá ele postou uma foto, não sei se vocês viram. Depois não vai ver essa filmagem. Na casa da mãe dele, armaram uma piscina de plástico. E está lá as duas crianças na piscina. E ele encostou para tomar conta. E aí filmaram. Eu levanto sempre alguém, né? Para ir lá e falar assim, corre lá, que ele dormiu, capotou. Mas dormiu que era na foto. Na foto eu ouvi o ronco dele. De tão forte que ele dormiu. Na foto eu ouvi o ronco. E roncou, e as crianças lá deitaram. Então, amados, nós precisamos acordar mesmo enquanto há tempo. A Bíblia diz, não durmais, não dormir como os demais, que já não tem esperança. Tem gente que se entregou ao pecado de tal forma que não tem mais esperança disso, não. Tem jeito para mim não. Tem gente que fala assim de si. Imagina que coisa terrível. Tem gente que fala assim de si. Não tem mais jeito para mim não. Tem gente que fala de si. Não, aqui agora eu sei que vai para o inferno mesmo. Que coisa, como é que o diabo faz um negócio desse na vida da pessoa? Como é que o diabo faz um negócio desse? Enquanto a vida é esperança. Não pense que é fácil, irmãos, fazer o que Jesus fez. Ele fez porque ele é Deus. Transformar água em vinho. Ele faz. E quanto maior o pecado, maior é a graça. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez a pessoa diz, não, mas fulano ainda tem jeito, ele só falta um detalhe, mas eu falto isso, eu faço isso, eu viciado nisso. Meu querido, nós estamos tratando com Deus. É com Deus que é especialista em fazer milagre. Então, pai, mãe, esposa, esposo, não desista jamais dos seus filhos, do seu cônjuge. Por quê? Porque nós estamos tratando com um Deus que opera milagre. Um Deus que opera maravilhas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas para a glória do Senhor e a alegria nossa, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Imagina a pessoa que não quer nada, não tem que pagar para ser salva. Estava perdido duas vezes. Não é? Imagina uma pessoa que não quer nada e ela não tivesse que pagar para ser salva. É de graça, para que ninguém se glorie. Para amanhã não chegar no céu e dizer assim, não, eu não estou aqui porque eu trabalhei. Eu estou aqui porque eu paguei. Ai, irmãos, é o preço, mas não tem noção. Se fosse calcular quanto seria, tem um louvor que eu nunca saberia o preço que foi pago ali na cruz, né? Nós sabemos que foi morte de sangue. Jesus derramou o seu sangue precioso para que nós não precisássemos pagar nada. Ele derramou o seu sangue precioso para que o quanto antes nós pudéssemos abrir os nossos olhos antes de ser tarde demais e usufruir da presença dele. Há tantas pessoas que morreram cedo porque não aprenderam a obedecer aos seus pais. E é um mandamento de promessa, não é? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Isso não é criação de pai e de mãe, não. Está na Bíblia. É criação de Deus. Há tantas pessoas que morrem cedo por serem influenciadas quanto às coisas desse mundo. Só um pouquinho. Só para você experimentar. Toma aqui, ó. Só um pouquinho, não faz mal não, só para você ver como é que é. A armadilha do diabo para derrubar, para jogar no chão. Nós precisamos conhecer nosso inimigo, irmãos. Aquele que veio para roubar, para matar e para destruir. Mas acima de tudo, precisamos conhecer o Deus que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Independentemente da área que você está errando, independentemente da área que você está pisando na bola, com Deus, deixa eu te falar uma coisa aqui, o Senhor
continua na mesma posição que ele morreu na cruz do Calvário, com os braços abertos, para te receber, para te amparar, para te chamar de filho de novo, e para fazer festa como aquele pai do filho pródigo fez, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Uma coisa linda, que alegria, que festa, não é? E uma vez nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, por mais que ele queira, às vezes, pise na bola, ou que trilhe em algum momento caminho fora do Senhor, ele volta, ele vai voltar, porque Deus tem plano, Deus tem promessa, Deus honra as orações do seu filho. E queridos, quantos de nós aqui talvez um dia nos afastamos do caminho do Senhor e entendemos hoje quão importante isso foi para as nossas vidas, para fortalecer a nossa fé, para que hoje estivéssemos mais fortes e mais firmes na presença do Senhor do que antes. Não tem que ser regra, não tem que sair para voltar forte, não é isso que eu estou dizendo, não. E Deus não permite que saia, que erre para trabalhar no erro. Deus não faz com que ninguém erre para trabalhar no erro. Deus usa o erro cometido para trabalhar no erro. Tem essa diferença, não é? Porque um Deus perfeito não faz com que a pessoa erre para poder ensiná-la a acertar. Um Deus que é perfeito faz com que a pessoa aprenda como é maravilhoso ser fiel, ser prudente, ser obediente na mínima coisa, porque Ele prometeu que vai honrar. Penúltimo texto, Mateus 25. Mateus 25, penúltimo texto. Mateus 25, a partir do verso 31. Mateus 25, a partir do verso 31 diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Que coisa linda! O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de salvação, o plano de salvação é tão lindo, tão perfeito e tão simples de ser pregado e de ser entendido, né? Jesus Cristo, Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança, a fim do homem viver para sempre. O homem, através de Adão e Eva, preferem pecar. E uma vez que eles pecam, o pecado entra no mundo e a chamada lei da entropia, a lei do envelhecimento, passa a fazer parte do ser humano. As enfermidades começam a acontecer, tudo em virtude da sequência da vida do homem ser encurtada. Todos passam a ser predestinados ao inferno, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas Deus, em seu infinito poder, bondade e misericórdia, envia Jesus Cristo para vir a este mundo através do próprio Deus se fazendo carne, habitando entre nós. Jesus morre naquela cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, promete-nos preparar lugar no céu e já foi, e promete voltar para nos levar com Ele. Então é como se colocasse uma mesa posta no deserto, de tal forma que todos tivessem acesso a essa mesa. E quando eu chego no deserto, de um lugar quente, extraordinariamente quente dia, e estupidamente frio, gelado à noite, um lugar, quando eu penso no deserto, um lugar de perigo, um lugar de escassez de alimento, um lugar de escassez de água, de repente Jesus Cristo transforma tudo que era treva, tudo que era sem esperança, numa oportunidade única e ímpar do ser humano se refazer e de ter acesso a essa mesa, de comer deste pão e não ter mais fome, de beber dessa água e não ter mais
mais sede pelo sangue de Jesus Cristo, chegar até o céu. Queridos, estar diante de nós mais uma vez nessa mesa, nessa noite, uma mesa posta no deserto. No lugar que pregamos semana passada, que nós não podemos ter mais tantas alegrias, porque é um mundo que jaz no maligno, não podemos amar este mundo. Mas temos uma mesa com tudo que nós necessitamos para sobreviver. Mas temos uma mesa com tudo que nós necessitamos para alcançar a redenção, para alcançarmos a glória, para alcançarmos o prêmio, para alcançarmos uma coroa incorruptível, para alcançar uma salvação, onde a Bíblia diz que nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus Cristo descerá com seus anjos. Não tocará nesse momento os pés na terra, porque o mundo jaz no maligno, é pecado demais. E nas nuvens, Jesus esperando nas nuvens, ele acontecerá outra transformação extraordinária. O mar vai começar a dar os seus mortos em determinado momento, a terra vai dar os seus também, os mortos vão ressuscitar, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai subir, vai ser arrebatada, vão ter os seus corpos transformados, vamos encontrar Jesus Cristo nos ares e estar com Ele para todo sempre. Em um outro momento desceremos deste mundo e viveremos aqui 1000 anos para experimentarmos o que seria este mundo se o pecado não tivesse entrado. E 1000 anos comprados a Deus é um dia, não é? Então a nossa conta é diferente das contas do Senhor. O tempo de Deus é diferente de nós. Então nós não sabemos em exatidão no nosso tempo quanto tempo será esses 1000 anos, mas a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é um dia. E nós desceremos, experimentaremos. E a Bíblia descreve que o animal selvagem vai estar brincando com a criança, e a serpente vai estar ali ao alcance, o urso, o leão e etc. E não vai ter problema algum. Não vai ter problema algum. O ser humano vai pisar na cobra e não vai lhe causar dano algum. Isso que é isso? É viver sem pecado, é viver com Cristo, que é infinitamente melhor. Passado esse tempo, então subiremos para a glória e estaremos com Ele para todo sempre. Agora pense em que conjunto de pessoas nós estaríamos nessa noite, ou nós estamos nessa noite, se Jesus voltar agora. E o texto diz que apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Para que lado nós iríamos, irmãos? Onde é que nós estaríamos se Jesus descesse aqui, corporeamente falando, pois Ele está neste lugar? Se Ele descesse aqui e dissesse: olha, por lado de cá passa as ovelhas, por lado de cá fica os bodes. Para onde é que nós iríamos? De que lado nós estaríamos? Claro que eu vou estar do lado das ovelhas. Já não tem mais tempo de escolher. O tempo de escolha vai ter passado. Esse é o tempo só de declarar. Ele não vai dizer: olha, quem for ovelha passa para cá, quem for bode passa para cá. Não é assim não. É só você é ovelha, passa para cá. Você é bode, fica para cá. E ele, a Bíblia diz que ele: e vos direi abertamente. Não é? Primeiro aos benditos, 20 benditos do Pai, possui por herança, olha, o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E abertamente dirás aos bodes: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para os diabos seus anos. Então Jesus morreu para que tivéssemos vida em abundância. Ele convida: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É um convite de ir a Ele para herdar o céu, diferentemente do inferno. Foi um lugar preparado para o diabo e seus anos. Não foi convidado para ir para lá. Mas que mania de ser penetra aí? Tem gente que tem a mania de ser penetra. Você já fez uma festa para chegar a gente, você falou: ninguém é. E a noiva, quando o caldo falou assim: é porque você que era parente seu, né? Você não. Quem é? Não sei, você não sei não. Penetra. Nós não fomos convidados para ir para o inferno. Fomos convidados para ir para o céu. E vai para o inferno quem é penetra. É um convite que nós não temos. Por que ir para lá? Jesus nos convidou para ir para o céu. Último verso, último texto, Apocalipse 2, concluo. Apocalipse, último texto para concluirmos nessa noite.
Apocalipse, último texto, capítulo 2, versos 4 e 5, concluindo aqui. Tenho, porém, Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É uma crítica feita pelo Senhor à igreja de Éfeso. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Irmãos, é muito forte. Isso é muito forte, é um alerta tremendo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos relembrar aí o que nós fazíamos na casa de oração quando aceitamos a Jesus. Vamos lembrar aí o que nós colocávamos a mão no arado e fazíamos com prazer e fazíamos com orgulho. Quantas histórias, irmãos, dou conta de gente que vinha de Cassilândia veio de pé, irmãos. Isso não existe mais, isso acabou. Acabou. Você não vê, não ouve mais falar disso em lugar nenhum. Muito pelo contrário. Você ouve de pessoas que estão dentro das igrejas, em Ano Novo, por exemplo, cantando, adorando, põe aspas, buscando, põe aspas, se colocando no altar, põe aspas. E quando termina ali aquela programação da igreja, quando já cumpriu o seu papel de crente, sai para curtir a virada. O que é isso? Ir à igreja para agradar os pais não basta. Não é interessante? Você vai ser infeliz. Vocês nós agirmos para agradar pessoas, nós vamos ser infelizes. Porque quanto mais nós fizermos, ainda vai ser pouco. Porque tem pessoas que cobram demais. Mas quando nós fazemos para agradar o Senhor, irmãos, a Bíblia diz que Deus toma nota de tudo. E se é pouco, mas é de coração, é de alma, é com toda vontade, com toda sinceridade, Deus toma nota e Ele vai honrar. Não adianta eu assumir 1000 cargos na casa de oração se eu fizer por obrigação. Quando muitas vezes quem não tem cargo faz com todo amor e com todo prazer. Porque tem que ser voluntário. Cargo é importante ter simplesmente, irmãos, para que se crie uma disciplina, para que se tenha uma orientação, para que se tenha um direcionamento, para que tenha representatividade em um grupo. Por exemplo, tem um grupo de jovens, tem uma liderança pronta. Eu quero me comunicar com aquele grupo, eu tenho uma pessoa que pode fazer esse papel por mim. Eu vou à pessoa, a pessoa vai ao grupo. É para que se tenha facilidade. Mas há muitas igrejas hoje que têm tanto cargo, há igrejas hoje que têm tantos departamentos que teriam e deveriam ser uma grande bênção, porque é uma ajuda, é uma divisão de cargas e de cargos, que no final das contas é um problema. É um problema muito grande. Nós saímos de uma igreja que tinha comissão para tudo. Para tudo. Um problema muito grande. Porque o pastor correu o risco de não pastorear mesmo. Quando o pastor ia falar, já tinham falado. Quando o pastor ia pregar, já tinham pregado. Quando o pastor ia orientar, já tinha orientado. Sabe? Então, queridos, nós precisamos compreender, e eu vou dizer para os irmãos o que eu tenho dito lá em casa, para Dai, para as meninas. Estamos vivendo um tempo de realmente tristeza. Como cristãos, quem é cristão mesmo, genuíno em Jesus Cristo, tem vivido um tempo de tristeza. Porque não tem cabimento nós, como cristãos verdadeiros, olharmos o quadro geral, não estou falando dessa igreja só não, olharmos o quadro geral do cristianismo e nos conformarmos, irmãos. Não tem cabimento eu olhar e falar assim, não, mas a Bíblia falou que no final dos tempos o amor de muitos ia se esfriar. É assim mesmo, não. O amor de muitos, não de todos. Não é porque o amor de muitos vai estar se esfriando que o meu se esfriar. Não é porque o amor de muitos vai estar
esse mês de setembro, nem ia falar isso aqui, nem está no esboço, nem nada, me veio à mente aqui agora. Nesse mês de setembro, nós recebemos uma sondagem para assumir a igreja de Tapetinga. Nesse mês de setembro, agora. Mas Deus foi direcionando de tal maneira que mostrou para nós, não sabemos quanto tempo ainda, mas que o tempo aqui ainda não acabou. Ainda não acabou, irmãos. Agora nós precisamos das mãos, caminhar junto. Jesus Cristo está voltando e precisamos engrossar o ferro dessa coroa. Jesus está voltando e precisamos engrossar o ferro dessa coroa, porque Ele está nos coroando a cada dia. Coroa a nossa força, coroa a nossa insistência, coroa a nossa prioridade, coroa o nosso amor, coroa o nosso empenho, coroa o nosso trabalho. Nada passa desapercebido. Agora nós precisamos engrossar o ferro dessa coroa. Não adianta simplesmente falar, já tem a coroa da salvação. Não, é pouco, é pouco. Se fosse necessário ou só suficiente termos a salvação, Jesus não tinha nos levado. Por que estamos aqui ainda depois de tantos anos convertidos? Porque não é só isso. Precisamos ser usados para levar outros a Jesus. Precisamos ser usados para despertar outros para aceitar Jesus. E nessa trajetória a gente erra. Nessa trajetória a gente cai. Nessa trajetória, irmãos, nós precisamos das mãos. Não é? Cada um dos irmãos que fizeram parte dessa casa de oração e saindo, faz falta na área que, caso atuaram aqui, faz falta, cada um na sua área. Irmão Flávio foi o último a sair para a conquista, esteve aqui hoje de manhã. Faz falta na área do irmão Flávio atuava. Mas, irmãos, uma coisa que o irmão Flávio, algumas coisas que o irmão Flávio tem, nós também temos. Sabia? Temos 2 pés, temos 2 mãos, temos uma cabeça e temos um corpo que deve ser templo do Espírito Santo. Uma vez que nós entendemos aquilo que eu falo sempre, que todos podem faltar, menos eu, porque Jesus já está. Claro, quando eu falo isso é porque Jesus já está. Onde tiver 2 ou 3, Ele está. Então todos podem faltar, menos eu, por quê? Porque eu sou diferente. Nós todos somos diferentes uns dos outros. Talvez alguém tenha mania de conversar, por exemplo, fechar essa janela daqui para lá. Outros falam assim, puxa, eu gosto daqui para cá. Que essa janela vai ser fechada? Vai ser fechada. Ou daqui para lá, lá para cá, o importante é que ela esteja fechada. Então não importa se fulano faz diferente de mim ou se eu faço, tem que ser feito. Então vamos fazer. Cada dia está mais escasso. Quem chega e fala, olha pastor, o que precisar, estou aí. O que precisar, estou aí. Acontece aí, como aconteceu essa semana com o Lucas. Deus abençoe. Mas está cada vez mais escasso. E temos que pedir a Deus, Senhor, enquanto eu estiver aqui, neste mundo, que o Senhor levante. Que o Senhor levante, que o Senhor desperte, não é? Que o Senhor oriente. Então, queridos, Deus tem um tempo para todas as coisas. Quando nós chegamos aqui há 12 anos, fecho aqui já. Quando nós chegamos aqui há 12 anos, que a gente falou, foi o quê, meus irmãos? Não sei quantos lembram, ou se alguém lembra. Nós sabemos o tempo que nós estamos chegando. Setembro de 2010. Nós não sabemos até quando vamos ficar. E outra coisa, e o inimigo às vezes, sabia que ele bota o dedão onde não é chamado? Às vezes ele sabe que às vezes alguma coisa bate e a gente fica meio triste, meio assim, será, Senhor, que já acabou o tempo? Ele sabe, está vendo? Ele é cego, não é? Então às vezes ele percebe alguns lances e aí pronto. Não estou falando que foi da parte do inimigo não, viu? A igreja está pedindo, eu estou com isso não. Estou falando que às vezes ele levanta determinadas situações até para confundir a gente. Então, às vezes a gente se dá mal em algumas coisas, mesmo achando que foi Deus que mandou, por quê? Porque a gente está com tanta vontade daquilo, a gente começa a falar com os 4 vezes, o inimigo ouve. E de repente, abre determinada, ou cria determinada situação, a gente fala assim, é de Deus. Daqui a pouco dá errado. Eu não entendi, Senhor, por que o Senhor? E às vezes não é. O inimigo fez de um jeito, a gente achou que era de Deus, que a gente queria tanto. Estou falando em relação a qualquer coisa, coisas pequenas de dentro de casa. Qualquer
coisa. Tu precisa ter paz. A paz é o árbitro, é o juiz em nossos corações. Bandejas desse mundo, as mais variadas que tem. Mas uma escolha, irmãos, certa nós temos que fazer. Escolher Deus. Eu escolho Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude a entender que nós não podemos deixar para abrir os nossos olhos quando for tarde demais. Eis o tempo oportuno, eis o dia de salvação. Hora de abrir os olhos é agora, de se mexer e de trabalhar para que o nome do Senhor seja glorificado.
independente das bandejas que vêm. Eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Alguém nessa noite que entendeu a palavra do Senhor, que Deus tem tocado no coração esses dias, gostaria de tomar um passo de fé e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, enquanto ainda há tempo. Há alguém que ainda não fez essa decisão e gostaria de entregar o seu coração a Jesus? Há alguém? E diz: Senhor, amém, Deus abençoe, amém. Há mais alguém, queridos, nessa noite gostaria de entregar o seu coração a Jesus e dizer: Senhor, nessa noite eu não quero ser só frequentador de igreja, eu não quero ser só alguém que está ali no pé de culto, que está participando de alguma forma. Eu quero estreitar os meus laços contigo, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero entregar o meu coração a Jesus, eu quero escolher o Senhor em minha vida. Há alguém nessa noite que gostaria de entregar o seu coração? A Bíblia diz que quando o Senhor entra numa casa, em uma vida, o Senhor é capaz de, através dessa vida, salvar toda a lar, salvar toda a casa. Há alguém nessa noite que gostaria de dizer assim: olha, eu quero entregar o meu coração a Jesus. Eu sei que esse mundo tem oferecido mais nada que presta, então eu preciso estar mais perto do Senhor. Eu quero ter o Senhor como meu Salvador. Há alguém? Ou talvez alguém em algum momento também, ou talvez alguém em algum momento que já fez essa decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, gostaria de se reconciliar com Deus, com a igreja. Há alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com o Senhor Jesus? Estamos terminando o culto para não virarmos, transformar de um apelo uma apelação. Mas não deixe para depois não, porque o dia é hoje. À meia-noite pode-se gritar: lá vem o noivo. Como é que está o seu azeite? Eis o dia da salvação. Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, se porventura nessa noite mais alguém sentiu um desejo no coração de entregar o seu coração ao Senhor, de se reconciliar com o Senhor, se alguém nessa noite sentiu o seu braço pesar, sentiu o seu coração bater forte, mas não conseguiu se manifestar, o Senhor está contemplando nesta hora. Que esta pessoa, Pai, procure alguém e diga: me ajude, eu entreguei meu coração a Jesus, o que eu faço? E que o Senhor ilumine, oriente em sua palavra o caminho, como deve seguir, como deve andar, porque o Senhor é aquilo que faz tudo impossível acontecer. Obrigado, Senhor, pela vida de Daniel. Ó Deus, o Senhor operou grandes maravilhas e sinais na vida de um Daniel lá no passado, que nós meditamos um pouco hoje pela manhã em tua casa de oração. Ele não se vendeu, ele não foi vencido por imposições, mas ele continuou no seu hábito de orar, de buscar o Senhor. E por mais que em virtude disso ele pagou o preço sendo lançado na cova, o Senhor estava com ele. Nenhum mal lhe aconteceu na queda. Aquela cova, Senhor, não tinha água. Aquela cova